Como baixar formulário e contrato do consórcio do Bradesco? O consórcio Bradesco oferece uma maneira acessível e planejada para adquirir bens de alto valor, como imóveis e veículos, por meio da contribuição mensal de um grupo de participantes. Antes de aderir a um consórcio, é crucial entender completamente os termos e condições do contrato, bem como preencher corretamente os formulários necessários. Neste guia completo, exploraremos detalhadamente como é possível baixar o formulário e o contrato do consórcio Bradesco, fornecendo informações úteis e instruções passo a passo para os interessados. Por que é importante baixar o formulário e o contrato do consórcio? Baixar o formulário e o contrato do consórcio Bradesco é crucial por várias razões. Entendimento dos termos e condições. O contrato contém informações detalhadas sobre os termos e condições do consórcio, incluindo prazos, taxas, obrigações e direitos dos participantes. É essencial ler e compreender completamente essas informações antes de aderir ao consórcio. Documentação necessária. Os formulários preenchidos e o contrato assinado são documentos necessários para formalizar a adesão ao consórcio. Sem esses documentos corretamente preenchidos e assinados, a participação no consórcio pode não ser efetivada. Proteção dos direitos do consumidor. Baixar e revisar o contrato do consórcio ajuda os participantes a entenderem seus direitos e responsabilidades, bem como os procedimentos para resolver eventuais conflitos ou problemas durante a vigência do consórcio. Como baixar o formulário e o contrato do consórcio Bradesco? Aqui estão os passos necessários para baixar o formulário e o contrato do consórcio Bradesco. 1. Acessar o site do consórcio Bradesco. O primeiro passo é acessar o site oficial do consórcio Bradesco. Você pode fazer isso digitando Consórcio Bradesco na barra de pesquisa do seu navegador ou acessando diretamente o site por meio do endereço eletrônico oficial. 2. Navegar até a seção de documentos e formulários. No site do consórcio Bradesco, navegue até a seção de documentos e formulários. Essa seção pode estar localizada na página inicial do site ou em um menu de navegação no topo ou na lateral da página. Procure por opções como documentação, formulários ou contratos. 3. Localizar o formulário e o contrato. Dentro da seção de documentos e formulários, procure pelo formulário de adesão ao consórcio e pelo contrato de consórcio. Esses documentos geralmente estão disponíveis em formato PDF para download. Clique nos links correspondentes para acessar os documentos. 4. Baixar e salvar os documentos. Após localizar o formulário e o contrato, clique nos links de download para baixar os documentos em seu computador ou dispositivo móvel. Dependendo das configurações do seu navegador, os documentos podem ser abertos diretamente no navegador ou baixados para uma pasta específica em seu dispositivo. 5. Revisar e preencher os documentos. Após baixar os documentos, abra-os em um leitor de PDF ou em um programa de edição de documentos compatível. Revise cuidadosamente o contrato e o formulário de adesão, prestando atenção aos termos e condições, campos a serem preenchidos e instruções fornecidas. 6. Preencher os campos requeridos. Preencha os campos requeridos nos formulários com suas informações pessoais, incluindo nome, endereço, CPF, dados financeiros e outras informações relevantes. Certifique-se de preencher todos os campos obrigatórios de forma precisa e completa. 7. Assinar o contrato. Após preencher o formulário de adesão e revisar o contrato, assine o contrato nos locais indicados. Sua assinatura é necessária para formalizar a adesão ao consórcio e concordar com os termos e condições estabelecidos no contrato. 8. Salvar uma cópia dos documentos. Após preencher e assinar os documentos, salve uma cópia dos mesmos em seu dispositivo ou imprima uma cópia para seus registros. É importante ter uma cópia dos documentos assinados para referência futura e para comprovar sua adesão ao consórcio. 9. Enviar os documentos ao Bradesco. Após preencher e assinar os documentos, envie os mesmos ao Bradesco conforme as instruções fornecidas no site ou pelos canais de atendimento ao cliente. Isso pode ser feito por correio, e-mail ou entregando os documentos pessoalmente em uma agência do Bradesco. Considerações importantes. Ao baixar e preencher o formulário e o contrato do consórcio Bradesco, é importante ter em mente algumas considerações.
Leitura atenta. Leia cuidadosamente o contrato e o formulário de adesão, prestando atenção aos termos e condições estabelecidos. Certifique-se de entender completamente as obrigações e os direitos dos participantes antes de assinar o contrato. Prazos e procedimentos. Esteja ciente dos prazos e procedimentos estabelecidos pelo Bradesco para adesão ao consórcio. Certifique-se de enviar os documentos dentro do prazo estipulado e seguir corretamente os procedimentos de envio. Assistência profissional. Se tiver dúvidas ou preocupações sobre o contrato ou o processo de adesão ao consórcio, não hesite em buscar assistência profissional de um advogado ou consultor financeiro. Eles podem fornecer orientações e esclarecer questões relacionadas aos termos do contrato. Conclusão. Baixar o formulário e o contrato do consórcio Bradesco é uma etapa essencial para os participantes que desejam aderir ao consórcio de forma informada e consciente. Ao seguir os passos e considerações importantes mencionadas neste guia, os participantes podem garantir que estão completamente informados sobre os termos e condições do consórcio e que preenchem corretamente os documentos necessários para formalizar sua adesão. Lembre-se sempre de ler cuidadosamente o contrato, preencher os formulários com precisão e seguir os procedimentos estabelecidos pelo Bradesco para adesão ao consórcio. Com a devida atenção e cuidado, os participantes podem desfrutar dos benefícios do consórcio Bradesco e realizar seus sonhos de aquisição de bens de alto valor.